A minha carreira, antes de passar pela formação, antes de começar a fazer a formação com o Marco, era um completo desastre. Eu nem sabia que eu tinha uma carreira. Vamos começar por aqui, né? E que, para mim, estruturar o meu consultório de psicologia enquanto um negócio, eu precisava olhar para ele como uma carreira, né? E eu não tinha isso claro. E eu acho que eu me desenvolvi muito, eu aprendi muito assistindo as aulas do Marco e pensando o quanto que é diferente quando a gente olha para o negócio como um negócio, olha para a nossa carreira enquanto um negócio, né? A gente não tem como crescer dentro da trajetória profissional se a gente não consegue olhar para isso. E a primeira aula do Marco já é uma paulada, assim, né? Que ele começa falando lá sobre a metáfora do arqueiro. Para mim, aquilo lá foi um divisor de águas. Eu não tinha uma agenda que nem eu tenho agora, né? Eu tenho a agenda cheia agora. Agora estou tentando desafogar minha agenda para poder fazer outras coisas, inclusive, porque eu me empolguei. Mas eu tinha poucos pacientes, eu não tinha uma carreira pensada para o consultório, né? Minha agenda era vazia, basicamente. Eu atendia poucos dias na semana. Aí eu não tinha, por exemplo, limite, eu não tinha horário que eu não atendia. Eu atendia sábado, sexta-feira de tarde, e com a formação eu comecei a me organizar. Assim, eu tô com a agenda cheia, mas sexta-feira, meio-dia, acaba meu expediente, eu não trabalho mais. É uma coisa que para mim foi muito importante. Poder descansar. Meus pais moram em outro estado, quando eu quero visitar eles, eu não tinha tempo. Então, tipo, sexta-feira, meio-dia, encerro meu expediente, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Viver uma vida fora da carreira, né? Uma vida enquanto pessoa, não enquanto profissional só, que era o que eu fazia antes. Coisa que me motivou muito foi a indicação. Porque quem me indicou é uma pessoa que eu confio muito e que eu comecei fazendo a formação dela, é uma aluna do Marco, a Tati. Eu já vinha fazendo mentoria com ela e ela comentou sobre a importância da formação para ela. E aí, a partir desse feedback, eu pensei, não, eu preciso alavancar minha carreira, eu preciso olhar para minha carreira com amor. E se ele ajudou a Tati, eu acho que ele pode me ajudar, né? Tipo, eu sou quem na fila do pão? Até o momento não era ninguém, mas aí agora eu estou me desenvolvendo. Mas o que que ele agregou? Eu acho que uma coisa que eu aprendi e que, sério, assim, ó, mudou a chave, virou a chavinha. Foi precificar o meu trabalho. Porque a gente não aprende a precificar nosso trabalho, começa por aqui. E se a gente não sabe precificar nosso trabalho, a gente vai por um caminho totalmente torto, e nesse caminho torto a gente acaba não conseguindo pensar em como que a gente vai crescer a nossa carreira. Porque aí, se por exemplo, vamos pensar que tem um festival lá de pessoas falando sobre valor social. Se eu encher minha agenda de pessoas com valor social, eu nunca vou conseguir ter horário para viver e eu nunca vou conseguir alavancar minha carreira, porque eu não vou ter tempo. E isso foi uma coisa que foi para mim muito importante e vem sendo muito importante, porque é o que me mantém firme em não abrir, por exemplo, sexta-feira à tarde, sábado de manhã, como eu vejo outras tantas colegas fazendo. É importante ter clareza disso, né? Que o preço vai nivelar a gente e vai posicionar o preço do nosso trabalho. Só que muito mais que isso é o valor que a gente tem para agregar com isso. Esse preço aqui é muito mais que um número, ele tem um valor, que era uma coisa também que eu não via. E eu aprendi muito sobre isso. Assim, a formação do Marco me fez pensar sobre a importância de dar um preço justo para o meu trabalho, de acordo com o meu conhecimento, de acordo com o valor que eu quero agregar. Inclusive, eu coloquei como prioridade assistir as aulas de novo. É minha prioridade. E anotar os insights novos. Eu aumentei meu valor de sessão 2 vezes durante a pandemia. Eu acho que foi o primeiro resultado, assim, porque eu não me sentia confiante para fazer isso. E chega a ser triste, assim, porque isso é uma realidade de todos os colegas que eu conheço. E todos os colegas que eu conheço eu indico a formação porque é importante, a gente precisa aprender a se posicionar. E eu acho isso sensacional. O Marco
ensina, não é de forma leve, não é de forma leve, mas ele ensina de uma forma que é prática, é muito prática. A gente é só pegar e fazer. Ele ensina a botar a mão na massa. Não existe resultado sem esforço. Nada vai acontecer se a gente não fizer o que a gente está escutando. Nada, nada. Não vou a lugar nenhum se eu não colocar em prática o que ele está me dizendo. Ó, tem que pensar o que que tem. Ó, vamos pensar na precificação. Tem tudo isso daqui que é fruto do meu trabalho. O meu trabalho tem que pagar isso aqui. As minhas formações, meu trabalho tem que pagar. Então, é justo que eu aprenda a fazer isso. Acho que foi a primeira coisa, o primeiro resultado que eu tive. E depois eu começar a pensar que eu preciso criar novos produtos e não novos serviços, porque eu criava serviços. Eu vejo que eu estou numa fase de crescimento. Inclusive, recentemente eu fechei uma consultoria financeira para revisitar todos os números, que era uma coisa que parece que para o psicólogo é uma ofensa, né? Olhar para os números. E eu acho que isso foi um marco interessante, porque é um sinal de que eu estou crescendo. E eu preciso olhar para esse crescimento também, né? Eu não sei explicar como é que está a minha carreira hoje, mas ela está em desenvolvimento, né? Ela está crescendo. Vamos supor que, voltando na metáfora do arqueiro que é lá do começo da formação. Digamos que eu tinha um arco bem pequenininho, assim, uma coisa. E agora é um arco um pouquinho maior, estou conseguindo me desenvolver minha carreira. Não é o arco ideal para mim, não é do jeito que eu queria ainda, mas está muito mais próximo agora do que 2 anos atrás, quando eu comecei na formação, do que o ano passado. Quando eu entrei na formação, era um arco bizarríssimo, era uma coisinha de nada, assim, eu achava que eu sabia o que eu precisava fazer. E hoje em dia eu sei quais caminhos eu posso seguir e o que, que faz sentido para mim ou não, de acordo com os meus valores, daquilo que é quem eu sou. Não sei se vale como uma resposta, mas a minha carreira está em desenvolvimento. São 19. Eu acho que eu tinha uns 8 no máximo. E eu cobrava bem menos do que eu cobro hoje. Porque antes eu também não olhava para os números, né? Mas antes eu cobrava 120 por sessão e hoje eu cobro 220. Então, é uma bela diferença. Antes eu tinha muito medo de falar o meu preço. Eu cobrava 120 já tem. E eu sentia pena de dizer para as pessoas que eu cobrava isso. E dizer cobrar tudo isso. Meu Deus, que ingênua. Eu acho que eu descreveria como um divisor de águas. Óbvio, né? Que aí, quando a gente pensa em divisor de águas, a gente precisa pensar que isso vai do nosso esforço também. Mas o Marco tem muito conteúdo e ele entrega muito conteúdo gratuito. Eu entrei por conta do conteúdo gratuito também, mas eu entendo que é importante que, antes de mais nada, a gente conheça o Marco, porque os valores dele ficam muito claros dentro da formação. A seriedade com a qual ele leva o trabalho dele, o quanto que é importante para que a gente se desenvolva enquanto psicólogos. Eu acho que pensar no trabalho do Marco e pensar na formação é pensar que a gente só vai crescer quando a gente estiver do lado de pessoas que sabem mais que a gente, né? Tem uma frase que eu sempre penso, é que se a gente está numa mesa e a gente é a pessoa mais esperta da mesa, a gente está sentado na mesa errada. E aí, quando a gente senta na mesa e a gente está sentado na mesa com o Marco, a gente está sentado na mesa certa. Eu acho que essa é a minha definição de como eu apresentaria para um colega. Inclusive, hoje eu apresentei para uma pessoa.